Desde os primórdios, o destino do homem esteve ligado ao movimento dos rebanhos. Onde havia carne, havia vida. Onde havia manadas, havia esperança. Esta é a história de como a fome nos ensinou a correr, a perseguir e a conquistar os gigantes das planícies. Há cerca de 20 milhões de anos, no período Mioceno, a Terra era um espetáculo de vida em movimento. As vastas planícies eram dominadas por rebanhos que se moviam como rios vivos, com manadas de girafas primitivas, antílopes ancestrais e cavalos pré-históricos correndo em uma sinfonia selvagem. O chão tremia, como um terremoto natural, anunciando a passagem da vida. Para os nossos antepassados, esses rebanhos não eram apenas uma visão impressionante, eram a promessa de sobrevivência. Mas segui-los não era uma tarefa simples. Era uma guerra constante contra a fome, o tempo e os próprios limites do corpo. A caça de rebanhos era uma dança perigosa entre a vida e a morte, onde um erro podia custar tudo. Imagine a cena. Em uma colina, um grupo de hominídeos observa a poeira que se levanta no horizonte, o sinal inconfundível das manadas distantes. A fome apertava. As raízes e os frutos já não bastavam para alimentar a tribo em crescimento. A decisão precisava ser tomada. Com gestos e sons guturais, eles se comunicavam, traçando uma estratégia improvisada. Era preciso mais do que coletar. Era preciso caçar. Era preciso enfrentar a corrida, arriscar o corpo e desafiar o impossível para garantir que a tribo sobreviveria mais um dia. Aquele era o conselho de guerra, movido pela necessidade mais primitiva de todas, a fome. E então, a perseguição começava. Os caçadores desciam a colina, correndo em direção ao rebanho. O homem não tinha a velocidade dos antílopes, nem a força dos bisões. Mas tinha algo que nenhum outro animal possuía da mesma forma: uma resistência implacável. Enquanto os rebanhos corriam em explosões de velocidade, os caçadores seguiam, incansáveis, num ritmo constante. Gritos, batidas de paus e pedras ecoavam pela savana, uma tática para confundir e cansar os animais. A caçada não era sobre o primeiro ataque, mas sobre a persistência. Eles corriam por horas, sob o sol escaldante, até que a presa não aguentasse mais. Essa era a arma secreta do homem, a sua capacidade de superar os limites da fadiga. A estratégia era clara: separar o mais fraco. Depois de uma perseguição exaustiva, uma gazela pré-histórica, visivelmente esgotada, começa a se afastar do grupo. É o momento que os caçadores esperavam. A emboscada estava pronta. Eles fecham o cerco e o ar se enche com o zunido de lanças rudimentares. O animal finalmente cai, cercado por gritos e movimentos frenéticos. A vitória não vinha da força bruta, mas da inteligência e da persistência. Ao fim da corrida, o homem não vencia pela velocidade, mas por esgotar a sua presa. Essa era a essência da caça de persistência. Perseguir até o limite, até que a própria natureza cedesse à determinação humana. De volta ao acampamento, a vitória era celebrada como um ritual sagrado. O fogo era aceso e a tribo se reunia. Crianças batiam pedras em ritmo, enquanto as mulheres ajudavam a dividir a carne, garantindo que cada pedaço fosse aproveitado. Os ossos eram quebrados para extrair o nutritivo tutano. Nada era desperdiçado. A carne alimentava os corpos. A gordura aquecia durante as noites frias. Os ossos, peles e tendões se transformavam em ferramentas, roupas e armas. Para sobreviver naquele mundo, cada parte da presa tinha um propósito. A caçada não terminava com a morte do animal, mas com a transformação de seu corpo em vida para a tribo. Mas a vida na pré-história era um ciclo de movimento eterno. Os rebanhos nunca paravam por muito tempo, sempre em busca de novas pastagens. E o homem, por sua vez, era forçado a segui-los, aprendendo o ritmo das estações e os caminhos da terra. As migrações das manadas não ditavam apenas onde encontrar comida, mas também para onde as tribos humanas deveriam ir.
Assim, os rebanhos guiavam os nossos antepassados, moldando seus caminhos, suas culturas e, em última instância, o mapa da expansão humana pelo planeta. Éramos nômades porque a nossa comida era nômade. Hoje, milhões de anos depois, os rebanhos continuam correndo, mas as razões mudaram. Eles não fogem apenas dos predadores naturais. Agora, correm do homem armado com rifles e tecnologia, da destruição implacável de seu habitat, da ganância moderna que valoriza mais o troféu do que a vida. Em paralelo, vemos povos indígenas que ainda mantêm uma conexão ancestral com a caça, praticando-a de forma sustentável, em harmonia com a natureza, um eco distante daquela primeira perseguição na savana. Vemos o contraste gritante. O caçador pré-histórico correndo descalço, movido pela fome, e o caçador moderno em seu jipe de luxo, movido pelo esporte ou pelo lucro. O movimento dos rebanhos já foi o pulsar da terra, e os homens eram apenas uma parte desse ciclo grandioso, seguindo o fluxo da vida. Mas hoje, a pergunta que fica é outra. Ainda seguimos os rebanhos? Ou estamos com nossas ações extinguindo seu caminho para sempre? A resposta a essa pergunta definirá não apenas o futuro deles, mas o nosso próprio legado neste planeta. Obrigado por assistir. Se gostou deste episódio, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a nossa próxima jornada pela história da caça. Até a próxima!